Uniclac. Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligadinho aqui no LAC Concursos. Para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E hoje a gente começa a falar sobre história do Brasil. Vamos analisar uma série de temas importantíssimos que constam lá no edital para você que está estudando com determinação, com afinco, com vontade mesmo, com sangue nos olhos, com a faca entre os dentes, para ficar competitivo neste concurso. Hoje a gente fala sobre a Revolução de 1930 e sobre a Era Vargas. A Revolução de 1930, que foi justamente o movimento político-militar que conduziu à presidência da República o gauchinho lá de São Borja, Getúlio Dornelles Vargas, inaugurando uma nova fase na história do Brasil, conhecida como Era Vargas, que se estendeu por 15 anos. De 1930 até 1934, tivemos o governo provisório de Vargas. De 1934 até 1937, foi a vez do governo constitucional. E, por sua vez, de 1937 até 1945, tivemos a ditadura comandada por Vargas, que era chamada de Estado Novo. Portanto, senhoras e senhores, ao longo da Era Vargas, tivemos uma série de transformações econômicas, políticas, sociais e culturais no Brasil, que vão transformar todo o século XX em nosso país. É por essa razão que é de fundamental importância conhecermos os principais aspectos, as principais características do governo Vargas. Então é o seguinte, decida onde quer chegar e não pare até conseguir. Olha, pessoal, a subida para o sucesso é longa, é árdua, não tem elevador para o sucesso não, você tem que subir nessa montanha, que é íngreme, que é arriscada, mas decida onde você quer chegar e não para não. Não para até você conseguir. Muito bem, vamos começar então nossa aula falando sobre a Revolução de 1930. Olha só, pessoal, antes de falar da Revolução de 1930, eu vou falar um pouquinho sobre a chamada Primeira República no Brasil. Primeira República no Brasil, que também é conhecida como República Velha. Primeira República ou República Velha é o período que vai da proclamação, ocorrida em 1889, até a Revolução de 1930, que conduziu Getúlio Vargas ao poder. Por sua vez, a República Velha está subdividida em dois períodos. O primeiro deles é chamado de República da Espada. República da Espada foi o período em que o Brasil teve dois presidentes militares. Isso vai de 1889 até 1894. O Brasil teve dois marechais ocupando a presidência da República. O primeiro deles foi o Marechal Deodoro da Fonseca, o proclamador da República, em 15 de novembro de 1889. E o segundo foi o seu vice, o Marechal Floriano Peixoto, que governou até 1894. Dois marechais, dois militares ocupando a presidência da República. É por essa razão esse período ficou conhecido como República da Espada. A partir de 1894, com a eleição do primeiro presidente civil da história do Brasil, que foi Prudente de Moraes, nós temos o início das chamadas República das Oligarquias. República das Oligarquias, que vai acontecer até 1930, onde tivemos o predomínio das oligarquias, com destaque para a oligarquia cafeeira. É dessa época
que vigorava a famosa política do café com leite, aquele acordo entre São Paulo e Minas Gerais, os dois estados mais ricos, mais populosos, que apresentavam o maior número de eleitores, apresentavam maiores colégios eleitorais no Brasil. Praticamente vão se revezar na condução da presidência da República em nosso país e vão ter alguns atritos ao longo desse período. Vale dizer também que nesse período oligárquico tivemos vários movimentos que vão conseguir abalar as estruturas políticas vigentes. Numa época em que tínhamos voto de cabresto, o voto era aberto, havia muitas fraudes nas eleições, não existia nem sequer a justiça eleitoral, havia uma exclusão social muito grande. No Brasil, a maior parte da população evidentemente, concentrava-se na zona rural, estava sujeita a péssimas condições de vida, o analfabetismo era alarmante em nosso país. E aconteceram vários movimentos de oposição ao predomínio das oligarquias no poder no Brasil, principalmente ao longo dos anos 20. Nós podemos mencionar entre esses movimentos o tenentismo, que foi um movimento surgido na baixa oficialidade do Exército Brasileiro, que era influenciada pelos ideais do positivismo. Nós podemos mencionar a Coluna Prestes, que surge de dentro do movimento tenentista, as greves operárias que aconteceram ao longo das primeiras décadas do século XX, o crescimento do movimento operário, inicialmente influenciado pelo anarcossindicalismo e, posteriormente, sob a orientação do Partido Comunista, fundado em 1922. Enfim, aconteceram uma série de fatores, o próprio descontentamento da classe média para com esse predomínio da oligarquia cafeeira no poder, vai desembocar nas eleições de 1930. Pessoal, para compreender a Revolução de 1930, você tem que fazer um pouquinho de análise anterior, verificar as eleições realizadas no Brasil no ano de 1930, eleições presidenciais. Nessas eleições presidenciais, nós vamos ter um fato importante, que foi o rompimento do pacto oligárquico. O que era esse pacto oligárquico, professor? Era o velho acordo da política do café com leite, São Paulo e Minas Gerais, que estavam lá se revezando, gangorra no poder, né? Uma hora São Paulo, outra hora Minas. Desce São Paulo sobre Minas, desce Minas sobre São Paulo. Era uma gangorra. Então, esse pacto oligárquico vai ser rompido nas eleições de 1930, porque o presidente em fins de mandato, Washington Luiz, deveria indicar para seu sucessor um candidato mineiro. Um candidato mineiro que seria o Antônio Carlos Andrade. Deveria ser o candidato a presidente. Porém, Washington Luiz insistiu, bateu o pé, foi turrão, falou, não, vai me substituir um presidente paulista, porque o Brasil está enfrentando uma crise, há uma crise na economia cafeeira, que é resultado direto da quebra da Bolsa de Valores de Nova York do ano passado, a Grande Depressão está aí, então eu vou manter um paulista na presidência, vai entrar Júlio Prestes. Quando isso aconteceu, Minas Gerais se sentiu evidentemente traída, se sentiu apunhalada pelas costas. E aí, Minas Gerais vai apoiar a oposição a São Paulo. E quem era a oposição a São Paulo? A oposição a São Paulo era a Aliança Liberal. A Aliança Liberal era composta pelos estados do Rio Grande do Sul, da Paraíba, recebeu então o reforço de Minas Gerais. A Aliança Liberal, então, lança Getúlio Vargas como candidato a presidente da República. Do outro lado, a oligarquia cafeeira lança Júlio Prestes, governador de São Paulo, como candidato à presidência da República. E quem vence as eleições? Vence as eleições o candidato apoiado pela oligarquia paulista, que é Júlio Prestes.
Evidentemente que ocorreu muita manipulação, ocorreu muita fraude eleitoral neste pleito. E a Aliança Liberal não reconheceu o resultado oficial dessas eleições e ficou aguardando um momento ideal para tentar tomar o poder. Esse momento ideal veio quando do assassinato do João Pessoa. Quem que era o João Pessoa? João Pessoa era o governador da Paraíba e foi o candidato a vice pela Aliança Liberal. O candidato a presidente da República foi o gaúcho de São Borja, Getúlio Vargas, que era governador do Rio Grande do Sul. O seu vice era João Pessoa, governador da Paraíba. Acontece, pessoal, que em 1930 as eleições foram realizadas em março. Bacana. Mas aí aconteceu o assassinato de João Pessoa. Só que João Pessoa foi assassinado por questões de disputas políticas inerentes ao estado da Paraíba, pessoal. Há disputas oligárquicas que diziam respeito à Paraíba, a famosa revolta de Princesa, lá na Paraíba, pessoal, comandada pelo coronel José Pereira, que era um inimigo de João Pessoa. O assassinato de João Pessoa vai ser usado como estopim para dar início a um movimento que visava derrubar a oligarquia cafeeira do poder. Porque a Aliança Liberal, diante da comoção da morte do presidente da Paraíba, presidente é como se chamavam os governadores naquela época. O presidente do estado da Paraíba foi assassinado. Tal. Isso gerou uma grande comoção, pessoal, uma grande comoção. Não apenas na Paraíba, mas em boa parte do Brasil. E aí, diante dessa comoção popular, Antônio Carlos, líder mineiro que apoiava a Aliança Liberal, proferiu a célebre frase: façamos a revolução antes que o povo a faça. Essa foi a senha para dar início a um movimento político-militar, é um golpe de Estado que vai derrubar o presidente em fim de mandato, o Washington Luiz, e que também vai impedir a posse do candidato eleito, Júlio Prestes, e que vai assinalar o fim da Primeira República, doravante chamada República Velha. Compreende por que os membros desse movimento político-militar vitorioso, deste golpe de Estado que conduziu Getúlio Vargas ao Palácio do Catete, vai denominar esse período anterior de República Velha? Para dizer que era um período superado, um período marcado pelo desmando, pela crise, pelas fraudes, pela corrupção. Então vai chamar a Primeira República de República Velha e vai chamar o período a partir de agora de República Nova. República Nova ou Era Vargas. Começa a Era Vargas. Então compreenda de uma vez por todas. A Revolução de 1930 foi um golpe de Estado, é um movimento político-militar, contou com o apoio de parcela significativa das Forças Armadas brasileiras. Muitos tenentes vão aderir à causa da Aliança Liberal e vão ajudar Getúlio Vargas a chegar à presidência da República de forma provisória. Lembra? Vargas perdeu a eleição em 1930. Ele só chega à presidência da República desalojando a oligarquia cafeeira no poder. Por isso que aqui Vargas está desferindo um chute nos fundilhos do cafeicultor. Vargas está chutando a oligarquia cafeeira que ocupava a presidência e se instalando ali no comando do Executivo Federal a partir de 1930. Legal? Vamos ver então como é que a VUNESP cobra a Revolução de 1930. A Revolução de 1930 promoveu transformações significativas na história do Brasil.
Sobre a Revolução de 1930, pode-se afirmar corretamente que, letra A, resultou de disputas por terras entre camponeses e pecuaristas no Nordeste brasileiro. Essa é a razão da Revolução de 30? Não, é uma disputa política entre a oligarquia cafeeira e a Aliança Liberal, que eram oligarquias dissidentes. Diga-se de passagem, fica atento, fica a dica. Letra B, propiciou o restabelecimento de relações diplomáticas com os Estados Unidos da América? Não, porque essas relações não estavam rompidas. Está errado também a letra B. Letra C, representou os grupos sociais interessados em elaborar uma nova Constituição? Não necessariamente, meu nobre. Não necessariamente. O interesse primordial era o de conquistar o poder político. Letra D, originou um período da história brasileira conhecido como Era Vargas. Aí sim, meu nobre, aí sim você falou minha língua. Correto aqui, ó. Pessoal, a Revolução de 30 vai marcar o início da Era Vargas, que se estendeu até o ano de 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. E tem ainda a letra E, foi financiada com recursos oriundos da economia da cana-de-açúcar. Não, nada disso. É a Aliança Liberal que vai fazer esse golpe de Estado, derrubando o Washington Luiz, presidente da oligarquia cafeeira, né, o presidente da República, que estava no finalzinho, estava na reta final do seu mandato, e também vai impedir o Júlio Prestes, que acaba se exilando na Europa. Impede o Júlio Prestes, coitadinho, ganhou a eleição, mas não levou, porque quem levou foi o baixinho lá de São Borja. Aquele baixinho, joelhinho, cabeçudinho lá, Getúlio Vargas vai à presidência da República. E a primeira fase do governo de Getúlio... não morre mais, já morreu também, né? Getúlio Vargas, a primeira fase do seu governo é chamada de governo provisório. O governo provisório vai de 1930 até 1934. O que aconteceu de importante nessa fase de instalação de Vargas na presidência da República? Primeiro ponto aí, pessoal, uma grande centralização política. O poder vai se concentrar no executivo. Vargas vai fechar o Congresso Nacional, fechar as assembleias legislativas estaduais, fechar até as câmaras legislativas, as câmaras municipais. Há um grande controle, uma centralização do poder político, e para cada estado do Brasil nomeia-se um interventor federal, uma pessoa da máxima confiança de Vargas, geralmente um tenente que havia apoiado a Revolução de 30, é nomeado para governar os estados. O objetivo era combater as oligarquias regionais e consolidar a vitória da Revolução de 1930. Então, a dissolução do Legislativo, como a gente já falou, fechamento do Congresso Nacional e a criação do Conselho Nacional do Café. Ora, veja, o Brasil vivia um momento de grave crise econômica. Pergunta crucial para você. Qual era o principal produto da economia brasileira até então? O produto top de linha de exportação do Brasil, qual era? Exatamente, era o café. E o café estava enfrentando crise. Por que dessa crise? Por conta da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, onde os Estados Unidos, o principal comprador, o principal consumidor do café produzido pelo Brasil, vai limitar, vai restringir as importações do produto. Então, isso prejudica a economia brasileira. O que faz Vargas? Vargas vai utilizar verbas públicas para a compra dos estoques excedentes do café e cria o Conselho Nacional do Café no ano de 1933, no intuito de contornar os efeitos da crise, da Grande Depressão, que também atingiu o Brasil. E que o Brasil vai sair, basicamente, dessa crise com a intervenção do Estado na economia, com a criação do chamado Estado de Compromisso.
Ainda no governo provisório, pessoal, temos a criação de novos ministérios. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio é criado. Inclusive, as primeiras leis trabalhistas são aprovadas ainda durante o governo provisório de Vargas. E cria-se também o Ministério da Educação e Saúde. Isso tudo durante o governo provisório, esses 4 primeiros anos. Aí você fala, mas professor, peraí, o governo provisório durou 4 anos? Eu nunca vi um provisório tão permanente assim. Exatamente. Getúlio Vargas prometeu que iria convocar novas eleições assim que chegou ao poder, isso lá em 3 de novembro de 1930, me lembro muito bem, como se fosse ontem lá. Eu vi os gaúchos amarrando seus cavalos no obelisco do Rio de Janeiro, vi a chegada triunfal de Getúlio Vargas, com seu indefectível charuto, tragando lá o seu indefectível charuto, comemorando a vitória e prometendo convocar novas eleições para normalizar a situação, botar ordem no galinheiro, né? Só que ele foi gostando e foi ficando, né? Nesse provisório acabou durando 4 anos. Ao longo do governo provisório, ocorre um movimento importantíssimo, pessoal, que foi a Revolução Constitucionalista de São Paulo, deflagrada no dia 9 de julho de 1932. Atenção para este tema, porque a banca adora cobrar esse assunto aqui. Revolução Constitucionalista de São Paulo, ocorrida no ano de 1932, foi um movimento de oposição ao governo federal, liderado pela elite paulista, a elite cafeeira, que havia sido derrubada do poder pelo golpe da Revolução de 1930 e tentavam um contra-remédio, né? Tentavam uma contra-ofensiva a Vargas, uma contra-revolução. Perfeito? Vai usar como bandeira a defesa pela Constituição, porque quando Vargas tomou o poder, lá em novembro de 1930, no seu primeiro discurso, Vargas prometia ao povo convocar eleições e convocar uma Assembleia Constituinte que deveria redigir uma nova Constituição para o Brasil. Nesse período aí de 1930 a 1934, o Brasil não tem Constituição, porque Vargas cancelou a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana do Brasil. Depois, nas aulas sobre as constituições, eu vou caracterizar cada uma delas, apresentando o contexto histórico da elaboração e da vigência das 7 constituições brasileiras. Só estou dizendo que Vargas, quando chegou ao poder, cancelou a Constituição de 1891. Então, ele governou através de decretos-lei, que não havia uma Constituição, então Vargas governava sob decreto. Só que aí, a velha elite cafeeira de São Paulo, contando com o apoio de outros segmentos sociais, vai realizar um movimento que levantava a bandeira do constitucionalismo, ou seja, a defesa da convocação de eleições para a formação de uma Assembleia Nacional, para a elaboração de uma Constituição para o Brasil, mas que, na verdade, também reivindicava a volta de São Paulo ao poder. Os paulistas estavam descontentes com a nomeação de um interventor federal, que não era paulista e não era civil, para governar São Paulo. Então, isso gera uma série de movimentos, uma série de atritos. Inclusive, acontecem várias manifestações, algumas delas violentas, que terminam com a morte de 4 estudantes de direito, que vão entrar em confronto com a polícia. Isso acaba gerando o movimento MMDC, que é justamente as iniciais dos nomes destes estudantes mortos pela polícia. Miragaia, Martins,
Drauzio e Camargo. Então, a Revolução Constitucionalista buscava uma tentativa paulista de dar uma rasteira no Vargas, de retomar o poder político. E esse movimento, que durou cerca de 2 meses, acabou derrotado pelo governo central. São Paulo, que esperava ter apoio de vários estados do Brasil, inclusive do Rio Grande do Sul, só teve apoio de um pequeno destacamento no sul de Mato Grosso. Não foi vitorioso nas armas. Conferindo a questão aqui elaborada pela VUNESP, olha só, considere o cartaz que eu mostrei agora há pouco na sua tela. Aqui está colorido. Eles estão à sua espera. Olha só, tem aqui os soldados paulistas, a bandeira brasileira, ao fundo a bandeira do estado de São Paulo. Eles estão à sua espera para completar o batalhão. Aliste-se, movimento MMDC. Então, olha só, este cartaz está conclamando os jovens paulistas a cerrarem fileiras junto ao exército de São Paulo para enfrentar o ditador. Quem seria o ditador? Vargas. Então, São Paulo está tentando unir forças, angariar fundos para a luta contra o governo central na chamada Revolução de 1932. É que o nome é bem comprido, pessoal, mas é fácil de compreender. Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932. Viu como é fácil? Até eu sei. Então vamos lá. No início da era Vargas, surgiu um movimento mostrado no cartaz, que, alternativa A, utilizou a bandeira do constitucionalismo para opor-se ao governo federal. Verdade, correta afirmação. De bate-pronto já encontramos a alternativa verdadeira. A Revolução de 32 é um movimento de São Paulo contra o governo federal, contra a ingerência no governo paulista, a nomeação de um interventor que não era nem paulista, muito menos civil. E aí, São Paulo vai usar a bandeira da defesa da Constituição como um dos fatores para deflagrar essa verdadeira guerra civil. Foi uma guerra isso aí, uma guerra de São Paulo contra o governo federal, que durou cerca de 2 meses e terminou com a vitória militar das forças federais. A alternativa B defendeu a implantação de uma república socialista ou comunista no Brasil? Negativo, meu amigo. Letra C, obteve apoio incondicional dos partidos políticos para depor o presidente? Negativo, o apoio foi restrito. Praticamente limitou-se a São Paulo. Letra D, combateu o poder político das elites cafeeiras de São Paulo e de Minas Gerais? Não, cara. Na verdade, esse movimento aí vai se voltar contra o presidente Getúlio Vargas, contra o governo federal. E letra E, apoiou o presidente em troca da legalização do Partido Democrático Paulista? Não, foi um movimento contra o presidente Vargas, contra a intervenção federal nos estados e propondo eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Carta Magna para o Brasil. Fato que aconteceu. Eleições de 1933, já contando com novidade, pessoal. Que novidades são essas, professor? Criação da Justiça Eleitoral, estabelecimento do voto secreto e direito de voto para as mulheres. A reforma do Código Eleitoral de 1932 trouxe essas novidades. Então, ocorreram eleições no ano de 33, elegeu-se uma Assembleia Constituinte que promoveu a promulgação de uma Constituição para o Brasil, a Constituição de 1934, uma Constituição liberal, democrática. Os mesmos constituintes que aprovaram essa nova Carta Magna para o Brasil elegeram de forma indireta
Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas ganhou de presente mais um mandato, iniciado a partir de 1934. Deveria durar até 38, mas aconteceu algo no caminho que eu te conto já já. Fica atento que já já eu te conto tudo. Então temos a eleição indireta de Vargas, governo constitucional. Esse aqui começou em 1934, foi até 1937. Durante essa fase aí, pessoal, no Brasil, que é uma fase democrática, até certo ponto, nós temos uma grande influência da conjuntura europeia, vai se refletir aqui no Brasil. É claro que a geopolítica internacional tem grandes influências sobre o Brasil. O que estava acontecendo no âmbito global, o que estava acontecendo na Europa, tem ressonância aqui no Brasil. O que estava acontecendo na Europa, professor? Estava acontecendo uma grande polarização político-ideológica. Como assim? Eu vou explicar para vocês. Havia o crescimento de grupos de tendência fascista e também crescimento de grupos de tendência socialista. Isso acontecia na Europa, cara. Aconteceu. Olha só. Em 1922, a ascensão de Mussolini na Itália. Em 1933, a ascensão de Hitler na Alemanha. Temos a ascensão de Salazar em Portugal. Temos a ascensão na década de 30 de Franco na Espanha. Temos a consolidação da União Soviética com o governo do presidente Joseph Stalin. Então, essa polarização político-ideológica que acontecia na Europa vai se refletir também no Brasil com o surgimento de organizações de ideologias completamente antagônicas. Nós vamos ter, nessa época, a década de 30, o surgimento de grupos políticos diametralmente opostos. De um lado, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, aqui representada pelo galo tupã, pelo símbolo sigma, que simbolizava aí a união, Estado total, combatendo a influência do capitalismo internacional e a influência do bolchevismo, né? Apresentado aqui como minhocas sendo detonadas pelo galo tupã, essa AIB, grupo de tendência fascista. Os camisas verdes, como eles se auto-intitulavam. De outro lado estava a Aliança Nacional Libertadora, ANL, que era um grupo de tendência comunista, um grupo de tendência socialista, que combatia o fascismo no Brasil. Tanto é que eles chamavam os integrantes do integralismo de galinhas verdes. Então são esses dois grupos que surgem no Brasil durante o governo constitucional de Vargas. Por isso que ocorre essa grave polarização político-ideológica. De um lado temos a Ação Integralista Brasileira, grupo de tendência fascista de extrema direita, que tinha como principal mentor intelectual, principal liderança, Plínio Salgado. O lema do integralismo era Deus, Pátria e Família. E eles defendiam, entre outras coisas, um Estado forte, antiliberal e anticomunista. Já sacou, então, que os integralistas eram contra os comunistas. De outro lado estava a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que era um grupo de tendência socialista representando setores, vários setores da esquerda brasileira. A principal liderança política dos aliancistas da ANL era Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança.
um dos líderes da chamada Coluna Prestes, que percorreu cerca de 25 mil quilômetros pelo Brasil entre os anos de 1925, 1927, aproximadamente aí nessa época. Não me lembro bem, era bem criança nessa época, né? Que aconteceu a Coluna Prestes, pessoal. Luiz Carlos Prestes, ele foi para o exílio, esteve na União Soviética, foi treinado lá pelos bolcheviques, né? Pelos membros do Partido Comunista Soviético e vem para o Brasil para formar esse grupo de tendência socialista que visava estabelecer um golpe de Estado para implantar o socialismo no país. Eles defendiam, entre outras coisas, a reforma agrária, o estabelecimento de um governo de tendência popular. Este grupo foi colocado na ilegalidade por Vargas em 1935. Então, Vargas fechou, mandou fechar, colocou na ilegalidade os aliancistas. Por conta disso, os aliancistas tentaram um golpe contra Getúlio Vargas, um levante armado que deveria acontecer nos quartéis militares em Recife, Natal e no Rio de Janeiro, mas acabou se tornando uma fracassada tentativa de revolta contra Vargas, porque as principais lideranças aliancistas acabaram presas, dentre elas Luiz Carlos Prestes, o líder principal da ANL, e sua companheira Olga Benário, alemã de nascimento, alemã e judia, que estava inclusive gestante, que acabou deportada para a Alemanha, onde morreu num campo de concentração, pessoal. Esse movimento, que posteriormente ficou conhecido como Intentona Comunista, foi usada como pretexto para que Vargas governasse sob estado de sítio, estado de alerta. E mais tarde, lá pelo ano de 1937, vem a implantação de uma ditadura através de um golpe de Estado, datado de 10 de novembro de 1937, que implantou o chamado Estado Novo no Brasil. E qual foi o pretexto para a decretação do Estado Novo por Getúlio Vargas? Vargas vai usar o chamado Plano Cohen. E o que foi o Plano Cohen? O Plano Cohen, pessoal, foi uma fictícia ameaça de dominação comunista no Brasil. Um suposto plano apoiado por Moscou, que iria matar o presidente da República no Brasil, que iria implantar o socialismo no Brasil. Então isso acabou alarmando a população. Na verdade, o Plano Cohen é forjado, ele foi idealizado, foi feito pelo capitão integralista Olímpio Mourão Filho. O Olímpio Mourão Filho forjou então esse Plano Cohen, que seria uma suposta revolução comunista no Brasil, que visava alarmar a população para que a mesma apoiasse a implantação de um governo forte, centralizado, de uma ditadura no Brasil comandada por alguém que impedisse que o Brasil virasse comunista. No caso, Getúlio Vargas. Então, o Plano Cohen foi usado por Vargas como justificativa, como pretexto para a implantação da ditadura do Estado Novo. Vamos para a questão aqui, pessoal. No dia 30 de setembro de 1937, os jornais anunciaram a descoberta pelo Estado-Maior do Exército de um plano de insurreição comunista atribuído ao Comintern e assinado por um nome judaico, Cohen. Dia 10 de novembro de 1937, o Exército cerca o Palácio Monroe, no Rio, onde funciona o Senado. Com o apoio das armas, Getúlio Vargas fecha o Congresso e extingue os partidos políticos.
Citação aí extraída do livro Brasil, Nosso Século. Os eventos descritos no texto estão ligados. Então, o que falou o texto aí, professor? Você prestou atenção? O texto fala dos momentos que antecedem a implantação de uma ditadura no Brasil, comandada por Getúlio Vargas. Fala aí da descoberta de um suposto plano comunista no Brasil com apoio do Comintern. O que é esse Comintern, professor? É o comunismo internacional, tá? Com apoio da União Soviética, que supostamente iria tomar o poder no Brasil. Hoje sabemos que esse plano era uma falácia. Esse plano nada mais foi do que uma invenção, ele foi forjado, é um plano mentiroso, mas foi usado por Vargas e seus asseclas para justificar o fechamento do Congresso, a extinção dos partidos políticos, a censura aos meios de comunicação, uma Constituição fascista, inspirada na Constituição polonesa. Por isso que a Constituição de 1937 é apelidada de polaca, porque ela era inspirada na Constituição da Polônia e foi redigida por Francisco Campos. Vamos lá, então. Os eventos descritos no texto estão ligados. Alternativa A. A repressão desencadeada pelas tropas getulistas contra a tentativa de golpe realizada pelos comunistas da Ação Integralista Brasileira. Opa, toma cuidado aqui, meu amigo, minha amiga. Toma cuidado aqui, olha só. Ele falou que é um golpe dos comunistas da Ação Integralista Brasileira. Não, pessoal. Os comunistas estavam reunidos na ANL, Aliança Nacional Libertadora. Vou falar de novo. Os comunistas estavam reunidos na ANL. Os comunistas eram chamados de aliancistas. Eles estavam na Aliança Nacional Libertadora. Quem estava na Ação Integralista Brasileira? Eram os fascistas. Os integralistas eram os fascistas. Os aliancistas eram os comunistas. Então, não confunda alhos com bugalhos, pelo amor de Deus. Vamos lá, prestar atenção. Pegadinha aqui, pessoal. Está errada essa afirmação. Letra A está errada. Então, já vamos excluindo a letra A. Vamos para a letra B, então. A estratégia utilizada por Getúlio Vargas e seus assessores para justificar a implantação do regime ditatorial do Estado Novo. Dá joinha aqui, ó. Dá joinha aqui. Beleza, tá correta essa afirmação B. O Plano Cohen, uma fictícia ameaça de dominação comunista no Brasil com apoio do Comintern, foi forjado pelos integralistas e foi usado por Vargas e seus assessores diretos para justificar um golpe de Estado, cara. Porque, olha só, em 38 deveriam ser realizadas novas eleições para presidente e Vargas não poderia participar. Então, o cara, olha só, olha o cara, olha a astúcia do Vargas. Ele dá um golpe de Estado e implanta uma ditadura, fecha Congresso, implanta censura, implanta uma Constituição fascista no Brasil, implanta até mesmo pena de morte para casos políticos. Imagina só, a parada ficou sinistra. Período ditatorial conhecido como Estado Novo. Durou de 1937 até 1945. Letra C. Ao golpe militar que depôs o presidente eleito Washington Luiz, permitindo que Vargas assumisse o governo do Brasil. Não, pessoal, este evento a gente já estudou no início da aula. O golpe que depôs o presidente Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes foi a Revolução de 30. Revolução de 1930. Letra D. Aos esforços do então presidente Vargas para resistir às pressões do Congresso Nacional que exigia sua renúncia ao cargo.
Não, pessoal, essa afirmação aqui aplica-se à crise política vivida no Brasil no ano de 1954, que vai culminar com o suicídio de Getúlio Vargas, ocorrido no dia 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, dando um tiro no peito, um tiro no coração, deixando a vida e entrando para a história. Outro contexto, está errado também. E letra E, a resposta do governo Vargas frente à Revolução Constitucionalista, em que as tropas paulistas enfrentavam o governo. Não, isso aí aconteceu em 1932, na Revolução Constitucionalista. Não diz respeito ao que foi apresentado no texto, que é justamente o Plano Cohen, que foi o pretexto para a implantação da ditadura Vargas. Vamos falando mais um pouquinho sobre o governo deste baixinho aqui que marcou a história do Brasil, Getúlio Vargas. O período Vargas tem início aí com as eleições de 1930, em que Vargas era o candidato a presidente da República pela Aliança Liberal. Ele foi derrotado naquele pleito. Quem venceu as eleições foi o candidato da oligarquia cafeeira, o governador de São Paulo, Júlio Prestes. Ganhou, mas não levou. Ganhou, mas não levou. Por quê? Porque aconteceu a Revolução de 1930, movimento político-militar, que acabou com o poder da oligarquia cafeeira e colocou Getúlio Vargas sentado na cadeira de presidente da República no Brasil, dando início ao chamado Estado de Compromisso. O que é esse estado de compromisso, pessoal? É justamente o Estado assumindo o controle na condução da economia, da política e da sociedade brasileira. Não à toa que ao longo dos 15 anos da era Vargas, vários acontecimentos relevantes aconteceram. Estabelecimento das primeiras leis trabalhistas, posteriormente tivemos a aprovação da CLT no ano de 1943, nós temos a criação de novos ministérios, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, nós temos o estabelecimento do voto secreto, o voto feminino, a criação da Justiça do Trabalho, a industrialização do Brasil com apoio estatal, esse que é o chamado Estado de Compromisso. E a última fase do período Vargas foi a ditadura, o Estado Novo, que durou de 37 até 45. Período este em que o Brasil teve a aprovação da CLT, que era inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini na Itália, CLT corporativista, consolidação das leis trabalhistas em 1943 e a criação das indústrias de base no Brasil no contexto da Segunda Guerra Mundial. Criação da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e a criação da Companhia Vale do Rio Doce em Minas Gerais. Ambas no contexto da Segunda Guerra Mundial, com apoio de capital e tecnologia dos Estados Unidos da América, em troca do apoio brasileiro aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Vamos lá para mais uma questão aqui. Leia as afirmações sobre a Revolução de 30 e a Era Vargas. Vamos conferir, então, cada uma das afirmações. Primeira afirmação. A emergência da classe média, do tenentismo, do movimento operário, contribuiu para a vitória da Revolução de 1930. Olha, podemos considerar essa afirmação verdadeira porque estes são movimentos, os anseios da classe média, a oposição do tenentismo ao domínio oligárquico cafeeiro, as greves promovidas pelo movimento operário, vão abalar as estruturas, vão
provocar ranhuras irreparáveis no edifício político do poder cafeeiro, da chamada república oligárquica. Então, isso abala, sim, o poder da oligarquia cafeeira e contribui para a vitória da Revolução de 30, liderada pela Aliança Liberal, tendo à frente Getúlio Vargas. Número 2. Estados da Federação insatisfeitos, especialmente com a hegemonia de São Paulo, associados a setores econômicos como charqueadores, produtores de açúcar, de cacau e segmentos industriais, contribuíram para derrubar o Estado oligárquico. Mais uma afirmação correta, pessoal. Afirmação correta. Vamos voltar aqui. Espera aí, vou colocar aqui embaixo. Verdadeira afirmação 1. Afirmação 2 também está correta, pessoal. Perceba que havia muita dissidência oligárquica. Vamos voltar aqui à afirmação dissidências oligárquicas. Muitos insatisfeitos com a hegemonia paulista na presidência da República. Muitos setores descontentes com o predomínio de São Paulo e vão apoiar a Aliança Liberal que lançou Getúlio Vargas como candidato à presidência da República. 3. Em 1937, Vargas fechou o Congresso Nacional, instalou o Estado Novo e passou a governar com poderes ditatoriais. O governo passou a ser centralizado e o Departamento de Imprensa e Propaganda atuou na linha de frente da censura. Olha só, a gente ainda não falou sobre as características principais do período conhecido como Estado Novo, o período ditatorial comandado por Vargas. Mas essa afirmação também é verdadeira, pessoal. O Estado Novo é um período de ditadura Vargas, cujo principal órgão de censura era o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. O DIP tinha duas funções. Você tem uma ideia, o Departamento de Imprensa e Propaganda era inspirado no Ministério da Propaganda nazista, lá de Joseph Goebbels, da Alemanha nazista. Então, o objetivo do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, dois objetivos básicos. Vamos lá. Promover o culto à personalidade de Vargas, não é à toa que Vargas vai ficar conhecido nessa época como o pai dos pobres. E segundo, fazer censura aos meios de comunicação, censurando tudo. Censurando jornais, revistas, peças teatrais, filmes, músicas. Esses eram os objetivos do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Departamento de Imprensa e Propaganda, como eu disse, era inspirado no Ministério da Propaganda de Hitler. Você tem uma ideia que a parada era sinistra, né? Item 4, entre as realizações da era Vargas, pode-se destacar criação da Justiça do Trabalho, correto. Criação do salário mínimo, correto. Da consolidação das leis trabalhistas, ou leis do trabalho em 43, correto. Além de obras na área de infraestrutura, como a Companhia Siderúrgica Nacional, inaugurada lá no ano de 42, se não me falha a memória. Verdadeiro também, pessoal, tá tudo correto aí, bacaninha. Olha só, estão corretas quais afirmações? Ó, todas, 1, 2, 3 e 4. Todas as afirmações estão corretas. Todas estão corretas. Muito bem, pessoal. Vamos chegando aqui na reta final da nossa aula. Aí você pode se perguntar assim, mas peraí, professor, e o Estado Novo? E a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? E a criação das indústrias de base? E o estabelecimento da CLT? E a queda de Vargas? Calma. Tudo isso eu deixo para o próximo episódio. Você tem que acompanhar a série, tem que ser igual Netflix. Tem que manter a audiência para a próxima aula, pessoal.
Uma chave especial para aprovação é a autoconfiança. Uma chave para a autoconfiança é a preparação correta. É como eu sempre digo aqui no LAC. Você tem que se preparar com antecedência, planejamento e foco. Assim você vai conquistar a sua tão sonhada vaga nesse concurso. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, pessoal! Clique lá.